aplicação é óbvia. As nossas palavras, semelhantemente, elas podem revelar o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Apesar da nossa religiosidade, da nossa frequência à igreja, apesar da nossa tradição, apesar de outros exercícios espirituais que nós façamos, mas o que revela realmente o que nós somos é aquilo que nós dizemos. Vamos agora para o segundo ponto nas palavras de Jesus. O primeiro foi esse, que as palavras revelam o que nós somos. Segundo, no dia do juízo, as pessoas darão conta a Deus de tudo que falaram. Verso 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E eu acrescento não só palavra proferida, mas palavra escrita também. O Senhor Jesus aqui nos adverte que há um dia que Deus reservou para julgar as pessoas. Esse dia não é agora, mas é um dia que se encontra ainda no futuro, quando Deus haverá de trazer a juízo as obras e as palavras de todas as pessoas diante dele. Esse será o dia da vinda de Cristo, o final desse mundo, da história desse mundo como nós o conhecemos. É o dia que Deus reservou para fazer justiça, a justiça que tanto nós queremos. Ele reserva um grande dia em que finalmente Ele vai fazer justiça definitiva e completa nesse planeta. E nesse dia, Ele diz aqui, Ele vai cobrar de cada pessoa o uso das palavras. Jesus diz que Ele vai pedir contas de toda palavra frívola. Frívola, literalmente, no grego, significa inútil. Palavra inútil, palavra que não serve para nada, palavras, portanto, que não abençoaram, não edificaram, não ajudaram. Todos nós haveremos de dar conta das palavras. E é interessante que, na primeira parte, o Senhor Jesus foca nas palavras más, palavras destruidoras, mas aqui na segunda parte ele diz que Deus vai cobrar também palavras frívolas, ou seja, não há meio termo. Se você diz assim, eu não digo palavras que destroem a vida dos outros, a resposta é, mas você não diz nada que abençoa a vida dos outros. Essa é a palavra inútil, a palavra frívola. A anemia. Qual o perigo da anemia? O perigo da anemia, a anemia não é agressiva, o perigo da anemia é que ela é falta de alguma coisa. Ela falta ferro, falta cálcio, é anemia, eventualmente ela vai matar. Ela não é agressiva em si, mas ela é a falta de alguma coisa. Palavras frívolas, elas podem não agredir, mas o problema com elas é que elas são inúteis. E como tal, aí reside o seu perigo. Deus vai julgar as pessoas, então, de acordo com as palavras que elas disseram, e eu acrescento, escreveram. E naquele dia, porque é o dia do juízo, não haverá misericórdia. De nada vão valer desculpas que nós costumamos usar aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sincera, né? Eu sou uma pessoa muito autêntica, eu digo o que me vem na telha, eu digo o que me vem na cabeça. Outros dizem assim, não, eu sou muito espontâneo, eu falo assim, eu digo, sou muito sincero, eu sou extrovertido, é assim que eu sou. Outros dizem assim, não, mas eu não tinha intenção, eu estava só brincando, era uma suposição. Já ouvi gente dizendo assim, é bom eu ser assim, pastor, porque aí eu estouro e logo passa. Mas venha ver o estrago que seu estouro fez. Já viu o estrago que uma explosão faz? Né? Venha ver o estrago que a sua explosão fez. Naquele dia, as palavras, elas vão revelar o que nós somos. Por exemplo, pessoas que falam mal de outras, conta vantagem, fala o que não deve, que se compara, que critica tudo, revela o quê? Que é uma pessoa arrogante. É uma pessoa arrogante, é claro que é. Porque ela fica falando mal de todo mundo, contando vantagens sobre os outros, comparando-se com outros e critica todo mundo. O que é que isso revela? Arrogância. Ou pessoas que falam sem parar, que falam o que não deve, que diz que é extrovertido, que é espontâneo, que fala tudo assim. O que é que isso revela? Falta de domínio próprio. Essa pessoa não tem controle, é descontrolada essa pessoa.
Ou uma pessoa, por exemplo, que expõe sua vida, da sua família, a vida dos seus filhos, do marido, da mulher no Facebook, o que é que isso revela? É um bobo. Falta de sensatez. Falta de sensatez. Pessoa que se expõe. Uma pessoa que fica tirando selfie o tempo todo, né? Selfie. É aquele autorretrato, selfie. Fica tirando assim, Tá cheio disso no Facebook. O que é que isso revela? É inocente? Não. Vaidade. Um selfie vai lá, mas 10? É vaidade mesmo. Uma pessoa que posta piada suja, conta palavra, diz palavrão, repete vídeos e fotos sensuais que os amigos compartilham. O que é que isso revela? Impureza mesmo. Impureza no coração, porque quem quer andar com Deus não compartilha vídeo sensual ou palavrão, coisa dessa natureza, mas é o que você mais vê na internet, é crente compartilhando lixo. Acusações, ironia, zombaria, o que é que isso revela? Mágoa, ódio. Brincadeiras inconvenientes com as coisas de Deus, chocarrice, o que é que isso revela? Irreverência. A lista é grande. No dia do juízo, as palavras vão dizer exatamente o que é que nós somos. Aliás, elas já dizem agora. Elas já dizem agora, não dizem? A gente conhece uma pessoa pelo aquilo que ela fala. Palavra dita ou palavra escrita. E porque hoje é a época da imagem, eu acrescentaria, nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela fala, digita e posta. Estou me referindo a imagem, vídeo, compartilhamento, esse tipo de coisa. Revela realmente o estado da pessoa. Agora, aliás, o Senhor Jesus disse que Deus tem um dia reservado em que nós vamos dar conta de todas as nossas comunicações. Mas às vezes Deus começa o julgamento aqui nesse mundo. Por exemplo, nós lemos no livro do profeta Isaías que o rei da Babilônia escreveu uma carta contendo ameaças contra a nação de Israel e blasfemando do Deus de Israel. E ele mandou aquela carta para o rei Ezequias. Ezequias pegou aquele e-mail, aquela postagem, entrou no templo e estendeu diante de Deus. E disse: Deus, é isso que ele escreveu. E Deus julgou o exército dos babilônicos naquela noite. Passou um anjo e destruiu milhares de soldados babilônicos. Deus efetuou o juízo sobre as palavras naquele momento. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia estava passeando nos jardins da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, dizendo: não é essa grande Babilônia que eu construí para o meu louvor e para a minha glória. Deus o julgou na hora. E ele caiu vítima de uma doença, que ele se tornou um animal, começou a se portar como um animal. Muitos séculos depois, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, os judeus disseram: nós queremos Barrabás, caia sobre nós o sangue de Jesus e sobre os nossos filhos. Tá bem. 30 anos depois, os romanos invadiram Jerusalém e mataram todos os judeus a fio da espada. Mais de 500 mil de judeus pereceram. Deus fez de acordo com as palavras deles. Às vezes Deus julga aqui as palavras, mas aquelas que Ele não julgar aqui,